Os cientistas estimaram que mais de 40 bilhões de planetas semelhantes à Terra poderiam existir na Via Láctea. Com esses muitos planetas, como poderíamos ser a única espécie a existir? A NASA pode ter a resposta para esta pergunta, mas ela está escondida no fundo de seus arquivos. Então, que evidência há de vida em outros planetas? Neste vídeo, junte-se a nós enquanto revelamos 15 documentos vazados da NASA que provam que os alienígenas existem e para sempre resolvem o velho enigma. Número 15, 1960, Projeto Mercúrio à Vista. Quase 60 anos atrás, o Projeto Mercúrio da NASA foi anunciado, que foi sua primeira exploração espacial. Enquanto a missão estava sendo realizada, uma sonda de Mercúrio foi enviada para tirar fotos da área ao redor quando pegou um objeto que parecia ser muito parecido com um OVNI. A foto foi primeiramente reconhecida pelo pesquisador de OVNI Scott Rering, que já havia sido afiliado à Força Aérea dos Estados Unidos. No seu blog sobre OVNIs, ele falou sobre a foto e como ele tinha vindo ao longo do disco. Ele também disse que a aeronave deve ter estado lá para observar a cápsula de Mercúrio. Isso gerou muitas controvérsias e outros cientistas rapidamente apresentaram explicações, como o fato de que pode ter sido apenas lixo espacial aleatório. No entanto, os pontos falharam em somar, considerando que a NASA tinha acabado de entrar no espaço, que era um vasto espaço que nem sequer tinha satélites. A polêmica que isso desencadeou continuou por um tempo, antes de eventualmente morrer, e ainda não está claro o que aconteceu realmente. Número 14. A foto de Kelvin. Quanto às evidências que comprovam a existência de alienígenas entre nós, a foto de Kelvin é uma das provas críticas. Em agosto de 1990, 2 caroneiros perto de Kelvin, na Escócia, tiraram uma foto que, depois de todo esse tempo, continua a assombrar as pessoas da região. Na foto, 2 embarcações gigantes estão seguindo de perto pelas Highlands escocesas, seguidas por 2 jatos de caça. A pessoa que observou o objeto por 8 minutos seguidos estimou que essas embarcações tinham cerca de 31 metros de comprimento. Enquanto isso, os 2 caças continuaram a seguir o objeto antes que ele voasse misteriosamente em direção ao céu a velocidades insanamente altas e deixasse de existir. Ao retornar, os caminhantes enviaram 6 fotos do objeto para o jornal Scotland's Daily Record. A organização da mídia, então, encaminhou estas imagens para o Ministério da Defesa britânico e toda a história foi esquecida, tanto pela imprensa quanto pelo Ministério da Defesa. As fotos também desapareceram e nenhuma reportagem foi publicada sobre o incrível avistamento. Quase 30 anos depois, estas fotos foram descobertas por um acadêmico e jornalista conhecido como professor David Clark. Na época, ele era um associado da Universidade de Sheffield Hallam. O Dr. Clark conduziu uma extensa pesquisa sobre as fotos e os arquivos nacionais. Ele se esforçou para contatar o assessor de imprensa anterior da Força Aérea Real, Craig Lindsay, que tinha aguardado uma foto do incidente, que ele tinha encontrado por acaso. A imagem original foi entregue ao Dr. Clark, que a enviou para os arquivos da universidade. Embora nenhuma explicação tenha sido fornecida, esta é uma das nossas principais histórias de hoje e é uma descoberta crucial na busca para determinar se existem alienígenas ou não. Número 13. Arquivos hackeados da NASA. Fevereiro de 2021 até março de 2002, Gary McKinnon invadiu os sites da NASA e encontrou arquivos particulares. Um desses arquivos continha um projeto de divulgação, que era essencialmente um livro contendo cerca de 400 relatos de circunstâncias relacionadas no ar. Estes relatórios foram obtidos de pessoas comuns, controladores de tráfego aéreo e 2 pessoas responsáveis pelo lançamento de mísseis nucleares. Além disso, o livro continha informações sobre tecnologia de engenharia, que foi retirada de naves espaciais alienígenas destruídas ou capturadas. Gary afirmou que estes relatórios parecem ter tido testemunhas confiáveis. Ele também relatou ter visto fotos em HD mantidas no arquivo contendo a atividade alienígena capturada pela câmera. Ele foi capaz de ver apenas uma fotografia e diz que ela continha um objeto de prata em forma de charuto que tinha esferas geodésicas em ambos os lados e foi definitivamente tirada por um satélite. Outros aspectos da informação classificada incluíram uma planilha com os títulos oficiais não terrestres e continha fileiras de pessoal não registrado em nenhum outro lugar. Em suas palavras, a planilha também continha informações sobre transferências de nave para nave. Mesmo assim, ele não podia ver os detalhes sobre essas transferências. Isto revela que a NASA há muito tempo tem retido informações do público sobre avistamentos de alienígenas e está com muita atividade escondida dos olhos do público. Número 12. O incidente OVNI de Kecksburg. Em 1965, em Kecksburg, Pensilvânia, Estados Unidos, foi relatado que uma bola de fogo foi vista no céu. Este relatório foi recebido de residentes de mais de 6 estados americanos e do Canadá, incluindo Detroit, Windsor, Ontário e Michigan. Como resultado da bola de fogo, foram obtidos relatos de fogos em grama, explosões sônicas na área metropolitana de Pittsburgh
e detritos de metal quente sobre os estados de Michigan e norte de Ohio. Algumas pessoas até mesmo relataram ter visto mechas de fumaça azul, vibrações e até uma batida, e disseram ter visto também algo descer do céu e chocar-se com uma floresta. A área foi selada logo depois e mais tarde inspecionada para sinais de vida extraterrestre. Mas aqui é onde a trama se engrossa. Os soldados do estado não encontraram nada na inspeção, o que chocou os espectadores até o núcleo. Muitas explicações propostas existem, tais como um teste de mísseis errantes, a reentrada de detritos de satélite, um meteoro ou mesmo um acidente de avião. Mas a questão permanece: se houvesse um objeto que explicasse o incidente inteiro, para onde ele foi? Em dezembro de 2005, a NASA fez uma nova declaração sobre o incidente de Kecksburg, dizendo que os especialistas examinaram os fragmentos metálicos da área. Após o exame, os especialistas deduziram que eles tinham restos de um satélite russo que tinha reentrado na atmosfera e posteriormente se desfez. Mas a NASA também declarou que estas descobertas tinham sido perdidas nos anos 80, o que significava que nenhuma prova desta declaração existia. Essa falta amplifica a estranheza de todo o evento. Isso leva cada vez mais pessoas a acreditar que foi um OVNI que havia caído do céu naquele dia agitado. Ainda hoje, as pessoas ainda estão olhando para os fatos do caso, e testemunhas ainda estão sendo abordadas para afirmar o que viram. Algumas testemunhas afirmaram até mesmo que homens suspeitos entraram em suas casas e os ameaçaram de não revelar nenhum fato do caso aos pesquisadores que vieram aqui para perguntar. Em relação aos incidentes com OVNIs, este pode ser o nosso favorito na lista. Há tanta conspiração em torno dele. Uma vez que a Lei de Liberdade de Informação foi introduzida, mesmo após muitas tentativas da NASA de detê-la em seus rastros, os arquivos de Kecksburg foram abertos mais uma vez em 2007. Mas muitos arquivos estavam faltando por completo. Estranho, não é? Número 11. Satélite Black Knight. O satélite Cavaleiro Negro, ou Black Knight, é outro espetáculo a ser contemplado na longa lista de teorias da conspiração alienígena com as quais a NASA está ligada. Em uma imagem de 1998 que a NASA captou, o misterioso objeto negro pode ser visto orbitando a Terra. Isso foi capturado durante a primeira missão do ônibus espacial para a ISS, mais conhecida como a Estação Espacial Internacional. Imediatamente após ver a imagem, especulações foram despertas e o medo começou a se acumular entre o público. O que era este estranho objeto? De acordo com a agência espacial, não era nada demais do que um pedaço de lixo espacial flutuando em órbita terrestre baixa dentro de 1.200 milhas. Eles também se referem a essa entidade com o número STS-088-724-66. Um astronauta, o Jerry Ross, que participou dessa missão, afirma que o objeto era um cobertor térmico que se soltou no espaço quando a equipe tentou anexar um módulo americano ao módulo russo na ISS. Mas, para aqueles que acreditam que, em suas origens alienígenas, ele é um satélite de 13 mil anos de idade, artificialmente conhecido como Black Knight Satellite, colocado lá em cima para observar os humanos. Algumas de suas origens podem até ser ligadas a Nikola Tesla, que notou que ele tinha recebido sinais de rádio do espaço em 1899. Ele acreditava que os marcianos estavam tentando se comunicar com os humanos, mas a questão de ser apenas um inócuo ferro velho flutuando no espaço ou um velho satélite pertencente a alienígenas ainda é um mistério tão grande quanto quando foi visto pela primeira vez. Número 11. Os vídeos Gimbal. O vídeo Gimbal foi encontrado depois de ter vazado de arquivos militares dos Estados Unidos e foi o primeiro de uma série de 3. Ele mostrou um encontro de OVNIs feito em 2015 e foi levado a bordo de um caça da Marinha dos Estados Unidos, o USS Theodore Roosevelt, um porta-aviões nuclear. Esse jato transportava 2 pessoas, uma das quais fez o vídeo e a outra notou os detalhes dos movimentos e visuais do OVNI. O caça da Marinha estava atualmente localizado ao largo da costa leste e perto da costa da Flórida. Uma câmera infravermelha que podia detectar a aeronave alienígena não identificada foi usada para fazer a descoberta. A gravação é bastante desfocada, desde que foi tirada de alguma distância, mas a clássica forma de OVNI pode ser observada claramente. O jato de caça da Marinha tem até mesmo uma gravação do piloto caracterizando o suposto OVNI como um objeto de aparência esquisita. No início, o piloto assumiu que o objeto não identificado era um drone. Ainda assim, os ventos na época eram fortes demais para um drone comum, sugerindo que isto poderia ser uma outra coisa. Mesmo que os ventos fossem bastante fortes, o objeto era visto girando em torno de sua órbita de forma anti-horária. Esta rotação foi extraordinária, já que nenhuma aeronave faz isso. O piloto até foi documentando, dizendo: "Olhe para aquela coisa, ela está girando." Depois de algum tempo, o OVNI quase parou. O próprio lançamento desses vídeos do Pentágono atesta sua autenticidade e probabilidade de serem reais. Câmeras civis têm frequentemente capturado avistamentos de OVNIs, mas eles são frequentemente falsificados.
Com a NASA tropeçando neste avistamento, as pessoas estão mais convencidas agora do que nunca de que os alienígenas já podem ser reais entre nós. Número 10. As fotos de Marte. Já se passaram alguns anos desde que a NASA lançou pela primeira vez fotos de sua Mars Rover Perseverance, que tem procurado por sinais de vida microbiana de alienígenas antigos na superfície marciana. Estas escavações astrobiológicas de Marte começaram em fevereiro de 2021. Um ano e meio depois, descobriu-se que os documentos da NASA contendo as amostras coletadas de Marte poderiam conter as primeiras bioassinaturas de vida alienígena. O autor, Richard C. Hoagland, é uma pessoa que supostamente afirmou que a NASA já encontrou provas conclusivas dessas civilizações no espaço e as tem escondido. Em 1976, o Viking Orbiter captou algumas imagens da superfície de Marte e elas continham estruturas específicas que sugeriam a existência de vida extraterrestre. Uma dessas estruturas tinha a forma de uma esfinge feita de pedra. Os alienígenas podem ter construído estas estruturas porque nenhum fenômeno natural poderia criar formas tão intrincadas nas rochas. A NASA posteriormente abordou o evento em um relatório, alegando que a questão da vida em outros planetas será sempre mantida em segredo para que a evolução geral do universo não seja interrompida. Mas, assim como a criação das pirâmides na Terra continua a ser um mistério que quebra os nervos hoje em dia, o mesmo acontece com este evento. Número 9. O Go Fast Footage. Em 2015, esta filmagem foi lançada junto com os vídeos do gimbal. O documento foi chamado de Go Fast por causa da velocidade extraordinariamente alta na qual o objeto capturado pela câmera parecia estar em movimento. O objeto parecia estar sobre a água e as tripulações ao fundo podiam ser ouvidas dizendo "O que é isso?", mostrando sinais de choque e medo. Até agora, nenhuma aeronave inventada na Terra poderia imitar a velocidade daquela aeronave. Até mesmo a câmera lutou para capturar o objeto devido à velocidade em que ele parecia viajar. Ainda hoje, os próprios militares parecem não ter ideia do que aconteceu naquele dia e não sabem nada sobre as origens de tal aeronave. Mas é uma forte evidência de que o avião pode ter sido do espaço exterior. Número 8. Objetos voadores perto do Sol. As gravações que estamos prestes a discutir foram originadas de uma live stream da NASA. Em 2012, como a transmissão ao vivo apresentava o Sol, ela foi subitamente cortada depois de captar algumas ocorrências suspeitas inexplicáveis. Esse vídeo capturado por uma câmera a bordo do Observatório Solar e Heliosférico da NASA, SOHO. Os espectadores logo começaram a especular e até começaram a analisar o live stream gravado. Um youtuber então revelou que um objeto estranho não identificado podia ser visto pairando na órbita do Sol em velocidades alucinantes. Nas palavras de um blogueiro do site Gator, o objeto foi descrito como uma nave espacial metálica articulada com uma extensão gigantesca, talvez um braço de lança ancorado fora de sua extremidade inferior. De acordo com o engenheiro e líder em física da MRL, Nathan Rich, a espaçonave era apenas uma coleção de raias deixadas por raios cósmicos e partículas carregadas no espaço que parecem ter atravessado a câmera enquanto a foto era tirada. Seja qual for o caso, este foi sem dúvida um dos momentos que sugere por que o corte inoportuno da NASA mostra que ela pode ter sabido o que aconteceu e rapidamente cortou o live stream para esconder a ocorrência. Número 7. Cubo Negro Misterioso. Outra descoberta foi obtida de um live stream que a agência espacial cortou também com o misterioso cubo negro, que podia ser visto no espaço inferior direito, bem ao lado do Sol. O objeto foi visto flutuando por alguns segundos antes do live stream ser cortado. Um autoproclamado especialista alienígena, conhecido como Scott C. Waring, levou aí para o seu blog de avistamento de OVNIs para afirmar que, enquanto ele estava assistindo a esse visualizador SOHO do Sol, ele notou o cubo preto em alguns quadros do vídeo. Ele declarou, logo após o cubo ter excitado o Sol, uma enorme tela preta sólida cobriu 25% de toda a área de visualização, sugerindo que a NASA usou a frente de experimentar falhas técnicas para encobrir o incidente. Isso sugere que a NASA tentou esconder o cubo dos olhos do público. Essa notícia foi mais tarde desmascarada por Bernhard Fleck, um cientista do projeto SOHO, afirmando que o cubo era apenas o resultado de um bloco de telemetria corrompido que ocorre com frequência. Mas muitos ainda não estão certos se isto foi apenas uma falha ou outro avistamento alienígena. Seja qual for o caso, uma coisa é certa: as circunstâncias sob as quais a NASA pareceu cobrir o incidente certamente parecem altamente esquemáticas. Número 6. UFO avistado no navio da Marinha. Um jato de caça que circundava o mar Mediterrâneo estava prestes a pousar em um porta-aviões conhecido como USS-4, mas então pegou o vento de algo extraordinário. Quando a aeronave pousou no deck, a filmagem captou um objeto estranho estacionado apenas um pouco à frente da aeronave. Esse objeto era triangular e parecia diferente de qualquer aeronave feita pelo homem.
Ele parecia ser bem grande e parecia estar flutuando no ar. Quando o vídeo ficou viral, até mesmo governos estrangeiros começaram a questionar a natureza da cena. Eles chegaram ao ponto de acusar o governo dos Estados Unidos de ter colaborado com OVNIs. A suposição de que o objeto era um OVNI foi feita porque a forma e a aparência típica dos OVNIs que o público em geral está familiarizado se assemelhava à do objeto colocado no portador. Nenhuma resposta foi dada para a cena. E isso permanece um estranho mistério depois de todo esse tempo. Número 5. Fenômeno aéreo não identificado. Algumas semanas, uma equipe de pesquisadores da NASA começou formalmente a investigar OVNIs, também conhecidos como fenômenos aéreos não identificados. Isso conterá 16 membros da equipe e o estudo prosseguirá por 9 meses. Este esforço é dirigido a estabelecer as bases para o futuro estudo da natureza dos fenômenos aéreos não identificados para a NASA e outras organizações. O objetivo é trazer uma perspectiva científica para o assunto e documentar os objetos não identificados que frequentemente vagueiam no céu, conforme uma declaração divulgada pela NASA em junho. Após um relatório de 2021 do governo dos Estados Unidos, centrado no número esmagador de objetos voadores não identificados, que atualmente somam 144, muita atenção nacional começou a cercar este fenômeno. O próprio Pentágono anunciou que estava formando um escritório para estudar fenômenos aéreos não identificados em julho. O Congresso também realizou uma audiência pública sobre o assunto. A própria existência de tal equipe é uma prova de realidade dos OVNIs e da própria existência de vida alienígena além deste planeta. Parece que a NASA finalmente aceitou que pode haver outras entidades além dos humanos ao nosso redor. Número 4. Relatórios de OVNIs. A solicitação da Lei de Liberdade de Informação de 2000 buscou a divulgação de relatórios de OVNIs. Este ato expôs mais de 1.500 páginas de notícias e avistamentos de OVNIs que deveriam ser divulgadas ao público. Este arquivo maciço se tornou o lar de todas as informações de pessoas que haviam relatado anteriormente quaisquer avistamentos e incidentes envolvendo atividades alienígenas ou atividades relacionadas a objetos não identificados. Além disso, este relatório também continha informações sobre todas as pessoas que haviam relatado estes incidentes e avistamentos e que haviam sido fisicamente afetadas no processo. Este foi um grande passo para verificar se há vida em outros planetas. Muitos relatos continham eventos de natureza similar, sugerindo um alto número de testemunhas para eventos isolados. Além disso, alguns desses relatos estavam centrados em torno da destruição, incêndios e queimaduras provavelmente resultantes de um jato de OVNI ou nave espacial. Isso forneceu evidência física do fato de que os incidentes ocorreram por razões que ainda eram discutíveis. Número 2. O filme de vídeo do FLIR da Marinha. A gravação do FLIR da Marinha foi a de um conjunto de 3 vídeos capturados pelo exército americano, que captou aí um avistamento de OVNIs. Ele foi divulgado junto com o arquivo de relatórios de OVNIs, lançado sob a Lei de Liberdade de Informação, que discutimos há pouco. As gravações do FLIR foram feitas em 2004, quando ele sobrevoava através da costa sul da Califórnia. Antes do vídeo ser gravado, alguns relatos de um objeto voador não identificado voando em alta velocidade nos céus foram feitos também. Este relatório foi gravado por mais de uma semana antes de um vídeo finalmente ser gravado capturando este fenômeno. No vídeo, um objeto em forma de pilha pode ser observado pairando sobre um vasto espaço capturado na câmera. O piloto relata ter visto este objeto em forma oval, invulgarmente grande, que era branco e parecia ter mais de 40 pés de comprimento. Isto foi indutor de medo para as 4 pessoas a bordo dessa nave que o viram por mais de 5 minutos. O vídeo capturado na câmera, no entanto, dura apenas cerca de 1 minuto. Uma câmera infravermelha avançada foi usada para rastrear a nave espacial alienígena, deslizando através dos ventos a velocidades de voo. Mais tarde, a espaçonave que permanece não identificada e completamente misteriosa ficou conhecida como Tic Tac, por causa de sua forma estranha e incomum. Uma embarcação em forma de pilha pairando no céu deve ter sido um espetáculo para se contemplar. Número 1. Buzz Aldrin. Depois de ter estado na Lua no primeiro voo espacial que aterrissou humanos na Lua em 1969, Apollo 11, o piloto Edwin Aldrin saiu em um especial no Science Channel e apresentou uma teoria de conspiração que muitos ainda não foram capazes de raciocinar. Ele diz que todos os astronautas a bordo da Apollo 11 viram objetos não identificados seguindo-os para o espaço. No especial, ele mencionou mais tarde que ele e seus parceiros foram informados para não dizer nada sobre as ocorrências. As gravações de áudio de décadas atrás ainda podem ser ouvidas e parecem ser bastante autênticas. Uma teoria sugere que o que eles viram foi provavelmente um dos painéis que separava a nave espacial da parte superior. Mas, para os astronautas, parecia que um OVNI tinha estado em seu rastro.
mas até mesmo um teste de detector de mentiras foi feito pelo Instituto de Biologia Bioacústica e Saúde Sonora para confirmar que Buzz estava dizendo a verdade. Aldrin negou sua afirmação desde então, mas alguns ainda acreditam que a NASA o abafou para manter esses profundos segredos obscuros escondidos. Em última análise, há sempre uma explicação da NASA que parece justificar estas ocorrências. Mas o número absoluto desses incidentes agora está começando a parecer quase impossível para serem coincidências ou mal entendidos.